ele dificulta o tratamento, dificulta inclusive para a remissão depois, né? E pode ser um dos grandes impulsionadores para uma metástase ou então para uma falha terapêutica. Quando a pessoa fala, mas por que eu? Tanta gente para pegar esse câncer. Poxa, eu não fumo, eu como até direitinho, né? Por que eu? Porque você foi escolhido para se aperfeiçoar. Eu diria o seguinte, que se você tem acabar de diagnosticar de câncer, você tem que olhar como esse papel branco, né? Você vê uma mancha, né? Você não vai concentrar só essa mancha, você vai concentrar o resto. A emoção faz parte do paciente, né? A mente e o corpo é uma coisa só. Então, acho que faz parte da cura do paciente você tratar a emoção dele, esse conflito, limpar isso, essa toxicidade emocional que ele carrega. Então, se você puder olhar o que esse câncer está te convidando a curar dentro de você, da sua vida, o seu corpo está prontinho para começar o trabalho. Então, uma escolha. O paciente nunca, nem o médico, ninguém pode tirar a esperança de uma pessoa. A esperança de uma pessoa não se deve tirar. Uma, porque existe muitas surpresas, além de ser uma coisa desastrosa para uma pessoa. Para tratar o câncer, a medicina convencional, com as armas que ela possui, a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia, trabalha com afinco para eliminar o tumor. E esse tumor certamente precisa ser eliminado. Mas muitas vezes ela esquece de olhar para o indivíduo como um todo, esquece de olhar para as razões que o fizeram adoecer em primeiro lugar. Uma pessoa não é só um corpo, mas também mente e espírito que precisam ser tratados. E hoje, um dos principais fatores de adoecimento e também um dos mais ignorados pelos médicos é o nosso estado emocional. Estresse, culpa, medo, ansiedade, tristeza impactam diretamente no sistema de defesa do nosso corpo, abrindo espaço para o desenvolvimento de um câncer e dificultando o sucesso no tratamento. Assim, convidamos profissionais renomados para explicar por que você precisa olhar para as suas emoções se deseja se prevenir e também obter a remissão de um câncer. Está mesmo imperdível. Sou a Fernanda Aranda, a sua anfitriã nesse especial, e convido você agora a assistir ao 4º episódio do documentário A Verdade sobre o Câncer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se eu estou estressado, que eu estou completamente agredido o tempo todo, por menos que eu perceba, eu vou ter uma baixa nas minhas defesas. E essa baixa das minhas defesas, elas também significam a baixa do reparo celular. Nesse momento eu vou ter passagem de danos celulares. Eu tenho ali 3 a 8 mil células por dia que são células potencialmente cancerígenas. Estão se formando de um jeito errado. Eu tenho como reparar isso? Normalmente acontece. Não estamos com câncer, nós estamos tendo sem ter. Né? São células que se alteram. O nosso corpo a vigilância não deixa passar. Mas vai chegar um momento, se eu estiver entregando muito estresse para o meu corpo, e vai passar. E essa passagem do dano acelerado celular, sem eu conseguir reparar, porque eu estou prestando atenção em tantas coisas que estão me danificando, ou então eu estou acelerando tanto esses danos, através de poluição, de pesticida, né? Que chega um momento que passa. E aí não volta mais. O estresse ele dificulta o tratamento, dificulta inclusive para a remissão depois, né? E pode ser um dos grandes impulsionadores para uma metástase ou então para uma falha terapêutica. O estresse está intimamente ligado à nossa resposta inflamatória. E a resposta inflamatória está intimamente relacionada à nossa resposta imunológica. Se o nosso sistema imunológico não estiver bem, eu não consigo combater coisas simples. Quem dirá coisas mais complexas como o câncer. Eu fico resfriado constantemente, eu fico com candidíase constantemente, eu tenho herpes constantemente, que tu é um grande candidato a ter câncer. Ou então tu é um grande candidato a inaugurar uma predisposição que era de 5% na família, mas tu vai inaugurar. Então, nós temos que enxergar de uma forma diferente o estresse, não uma forma subjetiva. Está estressado vai pescar, não é isso. Poderia ser diferente? Provavelmente sim, porque se eu sei que eu vivo sob estresse, acontece de eu entrar numa espiral tão ruim assim de estresse,
Como é que eu poderia proteger meu corpo? Bom, ali eu tenho que ativar ao máximo a minha capacidade antioxidante e anti-inflamatória. Só que uma pessoa que está no meio desse rolo, como a gente não divulga isso, ela nem sabe para quem procurar e ela nem tem forças às vezes. Mas tem coisa simples, ela pode não ter força, mas de repente se ela fizer um uso de uma dose alta de ômega 3 naquele momento, pode ser que aquilo seja determinante. E se eu colocar junto, fizer uma dose alta de cúrcuma naquele momento, de curcuminoides, né, que estão dentro do açafrão, poxa, isso ajuda na prevenção? Vamos usar, pelo menos, informar as pessoas de que, assim, tem jeito de vocês, sabendo que esses períodos vão ser períodos críticos para desenvolvimento, não só de câncer, dessas autoimunes também, elas despertam desses momentos de muito estresse. Vão tentar usar alguma coisa preventivamente nesses momentos que você não precisa ter força para fazer. Tem muita coisa que a pessoa não precisa ter força para fazer naquele momento. Ah, exercício físico não consigo, o sono não está bom. Tá bom, tem chás que podem ser utilizados, a cúrcuma, o ômega 3 em doses mais elevadas, diminuir determinadas gorduras nesse momento, tentar diminuir açúcar nesse momento, nem que seja através de um remédio, porque o açúcar nesse momento vai ser ruim. Nós temos que divulgar isso e as pessoas saberem e não ficar essa guerra na medicina de assim, ah, mas falta evidência disso ou daquilo. Bom, a gente sabe que isso faz bem, faz, mal não vai fazer, né? É algo a mais a se fazer, porque senão não tem um jeito específico de combater o câncer, específico não tem. E a gente sabe que não é genético, ou seja, a pessoa desenvolve. Além disso, a gente tem como dar amparo para o sistema, né? Porque se eu estou usando demais o carro usa uma gasolina aditivada, eu posso colocar uma extra aditivada que hoje tem. Tem jeito de fazer isso, uma coisa básica. Todo mundo sabe que vitamina C ajuda um pouco para a imunidade. Poxa, naquele momento ali de mais estresse, pode ser que uma dose bem alta de vitamina C pode me ajudar. Tem algumas vitaminas que a gente não consegue na alimentação em quantidade aumentada. Preciso tomar durante a vida? Seria interessante, mas se não tomar não tem problema. Agora, nestas condições, estou vivendo sob estresse constante. Pô, então cabe usar, porque pelo menos esse sistema vai ficar com tudo que ele precisa para poder reagir. E isso, ou a gente implementa, ou a pessoa entrou sem implementar isso, ela vai ter muito menos chance de remissão. Então o câncer, se a pessoa se vitimiza e entra num grau de estresse um pouco mais profundo, e é muito difícil de lidar com isso, obviamente, os tratamentos definitivamente eles vão de mal a pior. Eles não vão ser bem conduzidos assim pelo próprio corpo. Porque o corpo não tem como reagir a isso, né? A gente sabe de histórias, mais histórias de pessoas que a gente diz, nossa, tal pessoa se entregou. A pessoa que queria morrer, ela morre, sim, morre. Ela vai para o hospital lá, ela está esperando o último filho chegar de uma viagem, chegou, ela morre uns dias depois. A gente se entrega, né? E o corpo sente que a gente se entrega. As nossas defesas baixam demais. E existem centros de câncer que são muito legais, porque eles trazem toda uma coisa junto a coisas importantes, te ensinam sobre meditação, algumas pessoas se apegam mais à fé religiosa, outras pessoas você começam a gostar da parte de alimentação, eles trazem a família, ou terapias junto que podem fazer ela sofrer menos dos danos dos remédios. Então, assim, hoje a gente tem esses centros, aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, que prezam por tudo isso para te fazer sentir menos doente, né? Assim, eu tenho uma doença como qualquer outra, é uma doença crônica. E que o acesso não é tão divulgado. Independente disso, as pessoas podem individualmente ir buscar essas coisas complementares. Eu acredito que a única forma da gente conseguir fazer a pessoa sentir-se melhor é um tratamento menos sofrido, né? As pessoas que precisam passar por tratamentos um pouco mais tranquilos. E eu definitivamente não sei quando isso vai acontecer na medicina. E eu tenho essa convicção, porque no andar da minha vida como médico, quando eu virei a chave para começar a falar de medicina funcional, de uma outra forma de enxergar as doenças, enfim, eu passei por momentos muito críticos de literalmente pensar em abandonar a medicina, mas não foi nenhuma nem duas vezes, e não foi nem só 10 vezes. De tamanho que foi o desgosto em ver que a máfia médica ela não quer que isso seja propagado, não quer, é uma briga de egos também, é uma coisa que envolve muito dinheiro. Então, assim, interesse realmente em salvar vidas parte de muitos médicos, sim, mas parte fundamentalmente das pessoas, porque a indústria ela precisa lucrar. A gente não pode acreditar que a indústria farmacêutica está querendo nos salvar. Não, ela está querendo lucrar e encontrar clientes, bons clientes. Né? Então, o maior interessado em viver
Não vai nem ser eu sou médico, somos nós mesmos. Muitas das pessoas que tratam o câncer, elas conseguem tratar e elas entram num período, então, de remissão. Oh, eu fiz a quimio, fiz a cirurgia e estou bem. Nunca pense que está bem. Não respira nesse momento. Muda a tua vida nesse momento, porque a doença existe. Você está em remissão. E alguma coisa fez tu desenvolver ela. Então é o momento agora, por mais cansativo que seja, assim, mas eu acabei, quero respirar. Respira um pouquinho, mas assim, logo já, transforma a tua vida. Use isso aí para transformar, porque é bem provável que se não transformar, vai voltar. Eu tenho um livro alemão que diz que a gente forma 1000 células cancerosas por dia. Uma pessoa saudável forma. Mas o nosso sistema imune vai lá e elimina essas células cancerosas. Elas são células com defeito e o sistema elimina. Em algum momento essas células com defeito ganham força e o sistema não consegue mais eliminar. E pasme que o sono é uma dessas chaves estratégicas para tentar melhorar isso. Durante essas 7, 8 horas de sono que todos nós precisamos ter, e que precisa ter as fases de sono profundo, precisa ter a fase do sono REM, são as horas mais importantes do teu corpo se livrar desse câncer, ou do teu corpo eliminar células cancerosas que porventura estejam aí nesse momento. Então você encontra aquilo. Você pergunta do mesmo jeito no meu consultório, como é que está o teu sono? É um sono reparador? Você acorda bem reparado? Você acorda se sentindo bem? Ah, doutor, é aquela mesma coisa. Ah, doutor, eu estou dormindo muito mal. E quando você vê, de 10 pessoas, 8 estão dormindo mal. E aí você diz, olha, vamos ter que trabalhar esse sono. Então, a parte do sono tem a ver com todo o problema organizacional do nosso corpo-alma. Na medicina integrativa, ela é tão importante essa área, que uma das áreas chamadas a parte corpo-alma. Quer dizer, você precisa, do mesmo jeito que você tem que nadar ou tirar o corpo para caminhar, você precisa tirar a sua alma para passear também. Então, com a alma aprisionada dentro de um sedentarismo espiritual, vamos dizer assim, você não consegue criar recursos do ponto de vista anímico, que reforcem o teu sistema imune, que é chave na cura e na remissão e na prevenção do câncer. Então, é muito importante que a pessoa dê... Aí você fala, você já meditou uma vez? Ele fala, o que é isso? Não, pô, meditação é coisa básica. Ah, mas eu não vou nessas coisas não, porque a minha religião não permite. Não, querido, não é religião. A meditação hoje, ela é praticada em ambiente acadêmico. A meditação ganhou um novo nome, que é Mindfulness. Elas descobrem que podem meditar. Podem meditar no banco do ônibus, que podem meditar na fila do banco, no banco da praça, que podem meditar deitado no chão, que pode meditar deitado na cama antes de dormir. Mas meditar não é dormir, doutor? Não, meditar não é dormir. Você medita e depois dorme. Ah, é? E pode fazer deitado. Tá? Então, a gente vai explicando que a meditação tem várias formas da gente poder induzir um funcionamento melhor do plano mental. E eu também tenho, hoje, eu considero isso uma peça-chave, porque já trabalhei com ela, já fui submetido a ela, já segui os passos dessa prática. Eu tenho a prática da constelação familiar. Esse é o nome que se dá. Ela tem origem com Bert Hellinger, que é um psicólogo, ele faleceu ano passado. E a origem dele era como era missionário na África. Ele estudava aquelas tribos africanas e ele percebeu aquela semelhança de sintomas. A palavra era sintomas, né? De sintomas psíquicos, sintomas mentais e psicológicos, que acometiam pessoas da mesma linhagem familiar. E descobria que lá naquele ancestral havia acontecido um evento traumático. E que esse evento traumático vinha, não necessariamente ele acontecia de novo, mas as reações do corpo e da mente a um evento que aconteceu com o ancestral continuavam acontecendo. Isso é uma coisa brilhante. E daí ele foi estudar psicologia depois, isso que é interessante. E ele foi uma pessoa brilhante, tanto que hoje a constelação familiar é usada até no ambiente jurídico. Então eu digo, olha,
Não, claro, eu não chego ao simplismo de dizer que esse câncer, ele veio lá porque, quem sabe, o seu bisavô, né, recebeu uma contaminação durante a guerra da Tasmânia. Não, nada disso. A gente tem que dizer para a pessoa seguir a constelação familiar para ela ver por que esses eventos que ocorrem na família, que redundam finalmente em redução da atividade imune, que redundam em reduções do estado mental para um estado deprimido, a pessoa buscar. Ela tem todo o direito de ir à busca. Então, quando um paciente chega com câncer para mim, eu digo, então, meu caro, você começou a grande gincana da vida, tá? Você entrou na grande fase agora de buscar uma série de coisas que você tinha abandonado e que você vai começar a fazer. E olha, se der certo, estamos satisfeitos. Se não der certo, você vai ter passado os melhores anos da sua vida, porque câncer é uma doença que nos ensina a viver. Que, de certa maneira, é o que acontece. Quando a pessoa fala, mas por que eu? Mas logo, por que tanta gente para pegar esse câncer? Poxa, eu não fumo, eu como até direitinho, né? Por que eu? Porque você foi escolhido para se aperfeiçoar, para se tornar um ser humano melhor, para se tornar um ser humano melhor com seus parentes, para ser um ser humano melhor com os animais, para se tornar um ser humano melhor com a sua comunidade, para se tornar um ser humano melhor com a natureza, para se tornar um ser humano melhor, não tão ligado naqueles valores que você acha que eram valores importantes, e você vai descobrir que existem novos valores. Na medicina chinesa sobre câncer, mais visualiza como saúde, né, prevenção. Então, muitas situações de câncer, a medicina chinesa vê como emoções. Então, cada emoção pode causar uma deficiência de energia de cada órgão, e assim por diante. Então, as pessoas que têm sofrido muito rejeições pode desencadear câncer de mama, por exemplo, né? O relacionamento com a mãe, com o filho, pode relacionar a câncer de ovário, né, de útero, onde que simboliza emocionalmente, né? Então, a pessoa fica muito nervosa emocionalmente, pode criar problema no fígado, e assim por diante. O intestino é uma água, o rins é um medo, pulmão é tristeza, então, coração é euforia. Então, são essas emoções que podem causar os problemas nos órgãos, nos organismos. E essa é uma visão geral da medicina chinesa. Todo povo, né, principalmente a pessoa do idoso, tem bastante medo, né? Sempre tem essa de como fosse câncer, uma condenação de morte, né? Todo mundo pensa isso. Mas na China, esse medo fica bem menor do que aqui no Brasil. Ela normal na China é que a pessoa tem uma percepção de doença e a saúde que é sua responsabilidade. Então, normalmente, não tem aquela a vítima, né? Alguém tem que cuidar, alguém tem que manipular, né? Normalmente, os chineses têm uma percepção, têm uma consciência de que saúde é a minha responsabilidade. Então, quando vê a doença, ele sente algo que eu fiz errado, né? Onde que eu falei? Então, a primeira coisa é uma reflexão, né? Depois a pessoa começa a correr para trás, né? Começa a investigar o que eu fiz de errado, né? O que eu posso mudar e o que posso melhorar a situação. Então, tem uma busca grande, né? A China sempre, a hospital, quando você entra, é uma idade, você entra lado esquerdo, ocidental, lado direito, é a medicina chinesa. Então, sempre tem essa parte. Então, normalmente, câncer, ele já consulta 2 médicos, né, ou uma equipe que participa, né? O que houve, né? O que houve? Normalmente, a gente pergunta, tem uma crise emocional, né? O que aconteceu? A gente pergunta de 1 ano, né? O que aconteceu no passado? Até uns 5 anos, né? Tem algo que aconteceu, né? O que aconteceu desse tempo? Tem alguma... A pessoa pode falar que, separei a empresa, brigou com a família,
né? Ou então meu filho viajou, né? Sai de casa. Sempre tem esses conflitos, né, emocionais. Então, a medicina chinesa trata muito disso. Começa a tratar a mente, né? Limpar a mente e começa a fazer o tratamento pela medicina fitoterapia, né? São de ervas. A medicina ocidental é pouco tempo, né? Mais 100 anos. A medicina chinesa tem mais 5.000 anos, então tem bastante tempo. Mas a medicina ocidental que tem muito avançada pela ciência, pela pesquisa. Então, o certo é conciliar os dois, né? A visão de medicina chinesa, que vê uma pessoa como um geral, né? A gente vê tanto uma pessoa como uma pessoa, que tem muitos médicos tem essa outra linha, né, de medicina integrativa, né, medicina funcional. Quando você olhar isso, quase é o mesmo a visão, né? Trata a pessoa, o paciente como uma pessoa inteira, não como peça, não trata joelho, trata coluna, trata a mama, né, separadamente. Hoje tem essa visão, tem muitos médicos que estão seguindo, tudo é para melhor a saúde, é bom para o paciente, né? Então, antes de um paciente, ele é um ser humano, né? Antes de ser médico, é um ser humano. Então, começa quando você trata esse ser humano, né? Você consegue entender muito melhor. Eu diria o seguinte, que se você tem acabar de, né, diagnosticar de câncer, você tem que olhar como esse papel branco, né? Você vê uma mancha, né? Você não vai concentrar só essa mancha, você vai concentrar o resto, né? E só tem 1% de células modificadas, e 99% são sadias. Então, é uma luta, né? Já que houve uma guerra, né? Você tem que torcer para você. Então, não tenha medo. Já que veio, né? Vamos lutar contra, vamos brigar. Não pode falar assim, pareceu câncer, então já se entrega ao jogo. É como se fosse um jogo de futebol. Por mais que você não conhece um jogador, o time adversário, né? O brasileiro, ninguém torce para a Argentina, né? Você torce para o Brasil. Não é possível você torcer para inimigo. Então, é uma ética, né? Você torce para adversário, né? De jeito nenhum, né? Você é um Flamengo, você não torce para o Fluminense. Você é de Palmeiras, não torce para o Corinthians, né? Por quê? Porque não. É uma coisa muito simples. Mas não de brincadeira. Vamos torcer para a Argentina? Vamos, né? Vamos fingir só um pouquinho? Parece que não tem razão, né? Mas, sem querer, muita gente começa a torcer para câncer. Você vê um pontinho, né? Você já pensa, esse pontinho vai me matar. Como assim? Como se sabe, né? Isso não aconteceu ainda. É uma luta, é uma guerra. Como é que você sabe né? Não vai ter rodada câncer, né? Mas a estatística falou, né? Você não é estatística, né? Você é indivíduo. Você consegue, é um caso o caso. Se você soube que tem esse câncer, começa a pensar, o que eu posso viver daqui para frente? Muita gente falou que aprendeu muito, viveu muito a vida, acordou na vida, né? Como quando sobe a câncer. Então, é sua chance, não é sua chance de morrer. Morrer, todo mundo vai morrer, né? Isso é a única certeza que a gente tem. Agora, é a chance de acordar, de lutar, de viver para valer, né? E ver como você vive mais vida dentro desse tempo, né? Como que eu posso viver melhor? E partir para a luta. Onde que você luta, você aprende, você cresce, né? Corpo, todo mundo vai entregar. Mas sua alma certamente vai ficar muito melhor. As emoções impactam diretamente na nossa saúde, onde tem a neuropsicoimunologia, né? Como que o processo mental, neurológico, interfere nos neurotransmissores, por fim, na tua imunidade. Então, se você tem conflitos emocionais de forma persistente no teu sistema, no teu corpo, medo, raiva, ressentimento, culpa, tristeza, se você tem um sofrimento muito grande, geralmente solitário, sozinho, você não pode compartilhar com ninguém, ninguém pode te ajudar, em que você está impotente em relação àquilo, esse sofrimento constante gera
um estresse muito grande na nossa imunidade. Você cria uma depressão imunológica por causa disso. O Dr. Hammer, Heike Hammer, ele foi um médico, ele foi e é um médico muito controverso. Ele já morreu, inclusive. Ele estudou muito a psicossomática do câncer. E ele mostrou de forma sistemática alguns tipos de padrão, né? Tipos de conflito ligados a alguns tipos de câncer. Então ele passou a ver que mulheres que tinham conflito X com o marido tinham câncer de mama daquela forma. Ou pessoas que tinham sentimento de culpa acumulado tinham câncer daquela forma. Então ele começou a categorizar esses conflitos e criou uma sistemática de avaliação. E eu fui estudar um pouco essa linha dele e vejo que tem muita correlação realmente, né, do que ele encontrava do que a gente encontra hoje. Eu tive uma paciente que ela teve um câncer de mama e ela havia tido um problema com o marido dela. O marido dela atraiu, né, tinha uma amante, ela descobriu isso daí. E então, por essa teoria psicossomática, né, o câncer dela era no lado direito, mama direita. E pelos estudos do Dr. Hammer, na grande maioria das vezes, não é sempre assim, né? Isso tem que ser visto de forma individual, mas no caso dela foi assim. Ela tinha um câncer na mama direita, porque na mama direita era o conflito com o marido, né? O conflito com o lado masculino dela. E ela usava a doença dela como forma de vingança contra o marido, né? Ele usava a mama dela, ela abria assim, mostrava com orgulho e dizia: olha o que ele fez comigo, né? Ela tinha um sentimento de ressentimento, de raiva, de vingança, e ela queria se vingar dessa traição dele com a doença dela. Olha o que você fez em mim, olha a doença que você provocou em mim, né? Então, para mim era muito claro como que esse padrão mental dela realmente provocou aquela doença, porque o Hammer mostrou isso lá atrás, que conflito com o lado masculino, com o marido, com o cônjuge, etc., pega muitas vezes mama direita. O dela era com mama direita, ela tinha esse conflito com o marido muito, muito evidente, de que ela usava aquilo como uma vingança, uma autossabotagem até. Ela estava indo bem no tratamento, de um tumor visível na mama, ela estava indo bem no tratamento, a hora que ela começava a melhorar aquela mama dela, ela sumia do consultório. Ela não vinha mais fazer o tratamento, não vinha fazer a químio, porque ela não queria que ela melhorasse. Ela falou assim um dia para mim: eu não posso sarar, ele tem que aprender o mal que ele fez em mim, para mim. Quer dizer, olha onde vai a cabeça da pessoa, como que ela nutria aquele sentimento negativo contra o marido dela e como aquilo afetou ela e até o próprio tratamento dela. Então a mente tem um poder absurdo de gerar a doença, assim, né? E de atrapalhar no teu desfecho, no teu tratamento de sucesso. Outro perfil muito grande que a gente vê em relação aos pacientes com câncer de cólon. Câncer de cólon, estou dizendo assim em linhas gerais, tem que ser visto individualmente, mas a gente vê um certo padrão. O próprio Dr. Hammer viu, né? No paciente com câncer de cólon, muitas vezes a gente vê um sentimento de culpa que se carrega durante muito tempo por algo indigno, que ele não consegue esquecer, que ele não consegue eliminar. Algo que ele vivenciou, que ele considerou sujo ou indigno, né? E se você vai analisar com cuidado cada paciente desse, a gente vê frequentemente esse padrão, né? Um caso que me chamou a atenção, que é uma paciente com câncer de cólon também, cujo pai dela, na infância, a usava para se relacionar com o amante dele. Então ela falava assim para a filha: vamos dar uma voltinha com o pai ali, vamos passear no shopping, né? Ia com a filha, ela era pequenininha, para o shopping para encontrar com o amante. E a menina vivenciava isso, ela viveu isso na infância inteira, adolescência inteira, sem se dar conta, né? Então, de como ela estava sendo manipulada. Então ela se sentiu, depois que ela criou a consciência da questão, ela se sentiu culpada e, de certa forma, conivente, né, em permitir que o pai mantivesse uma relação com a amante às custas dela. Porque ela também se sentia beneficiada, ela ia para o shopping, ela tomava sorvete, ela ganhava roupa, o pai comprava ela de alguma forma, então ela tinha uma certa conivência de também ter um benefício com esse tipo de situação. E olha que ela ficou adulta, ela tomou consciência da situação, ela ficou com a culpa desse algo indigno que ela participou, esse algo sujo. Conclusão: câncer de cólon. Então, se você começar a ver a biografia do paciente com muito cuidado e sabendo esse padrão que o Dr. Hammer descreveu no passado, você vê que é quase que matemático.
Nós temos conflitos muito bem determinados com sítios, né, específicos de câncer que mostram que as emoções realmente têm um impacto muito grande, né? Eu costumo dizer assim, a pessoa gerou um câncer na mama direita, por que não foi na mama esquerda? Foi o acaso? Não existe acaso. Não existe acaso. Existem fenômenos, existem leis que regem as coisas. Então a gente pode não conhecer as variáveis, mas elas existem. O conflito emocional, se é culpa, se é medo, se é, enfim, o tipo de conflito que você cria, gera uma imunodeficiência localizada no órgão, porque existe uma somatotopia das emoções com determinados órgãos. Então você cria uma imunodeficiência localizada naquela região, ou seja, no colo, na mama, etc. E naquela região onde tem uma imunodeficiência grave e importante, por aquele conflito, você existe então um dano imunitário e permite que aquelas células que estão ali sejam mais agredidas, né, por micróbios que estão no tecido, nosso microbioma, que é um outro fator importante, e toxinas ambientais, e a queda da imunidade faz com que você crie um ambiente favorável para que aquela célula se desenvolva. A emoção faz parte do paciente, né? A mente e o corpo é uma coisa só. Então, acho que faz parte da cura do paciente você tratar a emoção dele, esse conflito, limpar isso, essa toxicidade emocional que ele carrega. A gente precisa entender que o nosso sistema imunológico, ele também reage de acordo com aquilo que a gente acredita ou não. Então, na hora que você ouve, eu acho que só a palavra câncer, a gente já precisa desmistificar isso, porque ouviu a palavra câncer, morte, eu vejo um caixão na minha frente, acabou a vida. E isso, querendo ou não, deprime o sistema nervoso, deprime toda uma reação desse organismo, sem a pessoa se culpar, tá? Porque é natural, você recebe um diagnóstico com tudo que falam sobre câncer e a gente já vê o caixão. E também tem uma outra atitude, porque é uma linha muito tênue, sabe, entre você se conectar com a capacidade de cura que o seu corpo tem, independente do diagnóstico, porque isso é uma sabedoria. O nosso corpo, ele é todo constituído para nos defender de qualquer doença, qualquer. Só que o câncer, ele tem algo como que algo que não tem a cura, ninguém descobriu a cura, e tem milhões de casos de pessoas que reverteram câncer, que aí dizem que não tem explicação, deve ter sido um erro diagnóstico ou a medicina tradicional não alcança, mas tem uma linha tênue entre a gente se conectar com essa capacidade de autocura que a gente tem e a gente entrar também na negação. Ah, comigo não está acontecendo nada, porque tem os dois lados, o câncer encolhe a pessoa e ela entra numa coisa de eu vou morrer, e o outro lado, eu vou pro shopping fazer compras, não tem nada acontecendo. E na verdade, para mim, toda doença, ela é um convite para algo que a gente precisa mudar. E o câncer, sem a gente generalizar, porque cada história é única, mas eu sinto em muitas pessoas que eu já atendi, que tem um chamado para você voltar para si, para o que é importante para você. De alguma maneira, você precisou na vida ou focar só em alguma coisa externa, ou fazer só o que te pediam. E a hora que você tem que parar para olhar para uma coisa dessa, é uma hora de voltar para casa. Então, o que acontece com a pessoa? Ela tem essas opções. Às vezes tem uma negação e às vezes tem um mergulhar já vendo a morte adiante. Então, se você puder olhar o que esse câncer está te convidando a curar dentro de você, da sua vida, o seu corpo está prontinho para começar o trabalho. Então, uma escolha. O diagnóstico, ele é importante para a gente poder cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Mas ele também traz um olhar de que algo não está funcionando bem na gente, como se a gente não soubesse. Então, de novo, tem que ter um olhar para mim de muita resiliência, porque a gente vai dizer assim, se meu corpo gerou esse câncer, eu não sei mesmo me cuidar, meu corpo não tem como se cuidar, ele não sabe. E a gente, claro, aí o que acontece? Você gera dor de não acreditar nessa capacidade que o seu corpo tem, você gera dor de ter que olhar agora de vez para algo que você andou escondendo há muito tempo. Isso também muitos pacientes com câncer, né, o que superaram, eles contam.
Tinham camadas da minha vida que eu não queria ver, eu precisei parar e aí dói. E eu falo que a dor, ela pode ser um guia para você. Nem sempre a dor não é para você ficar se martirizando. A dor, às vezes, ela vem para te guiar para alguma coisa que você já está podendo fazer diferente. E tem que olhar para ela. Então, para mim, tem dois momentos. Esse primeiro momento, que é natural, tem que acolher. Deixa vir o medo, acolhe esse medo. Tá bom, eu tô com medo. E aí você começa a buscar os recursos. Tá, então o que eu tenho que fazer? Mas trabalhar essa consciência que o seu corpo tá ali, louco para se regenerar. Isso que não é incentivado. Vão explicar para você que a quimio vai funcionar assim, o remédio vai funcionar assim. Então, ó, essa é a chance que a gente tem. Você tem 30%, você tem 100% se você fizer aliança com o seu corpo. A mente e o corpo, tá bom, eu tô aqui agora, eu quero olhar para isso. Porque ainda tá algo fora. É a quimio, é o protocolo, é o que o médico disse. E eu continuo afastado do que aquele câncer está me trazendo. Por que o câncer volta, ele se repete, a dor volta, ela vem de novo? A cura, ela pode acontecer. Você faz uma quimio, seguiu no automático, mas você não trabalhou a sua consciência do que aquilo está te pedindo. Agora, se você trabalha a sua conscientização, primeiro desse instrumento maravilhoso que é nosso corpo, e segundo, o que está trazendo para mim essa doença, o que essa doença, eu digo que a doença ela é um portal para algo que a gente está precisando transformar. Se você trabalha na consciência, a cura é consequência, entende? A cura, ela é quase que parte do processo porque você percebeu ou porque você transformou aquilo que está por trás, que não é só o biológico, né? O paciente, nunca, nem o médico, ninguém pode tirar a esperança de uma pessoa. A esperança de uma pessoa não se deve tirar. Uma, porque existe muitas surpresas, além de ser uma coisa desastrosa para uma pessoa. Eu já tive, por exemplo, câncer de pâncreas curados, 2, por exemplo, que eu consegui, 2 que só fizeram tratamento comigo. Bom, um deles nunca soube que teve câncer de pâncreas. Ele perdeu 20 quilos, 99, 79, estava com metástase por cima do fígado, do pâncreas e epípodos do tudo tomado. Bom, esse senhor, o nome dele está lá no hospital de clínicas, lá, conhecidíssimo aqui no estado, e o que aconteceu? Ele não soube que a mulher dele disse que ele não tinha coragem de enfrentar a doença. Eu achei ótima ideia. Não, fez uma obstrução aqui nas vias biliares, ficou todo bactéria, nós vamos obstruir para ficar bem. Fiz um tratamento simples para ele. Ficou 5 anos ainda curado, bem, não voltou a metástase. Uma grande coisa que ajudou, que ele tinha 99 quilos, passou a ter 79. E aquela grande obesidade sumiu. E a obesidade é fatal, né? Porque ela é uma fábrica de inflamação violenta. Outro aspecto importante, as chamadas curas espontâneas. Eu estava com um congresso, tratando sobre isso, sobre câncer, aliás, e esse congresso, do Instituto Functional Medicine, o que esse congresso mostrou? Um professor ligado a uma universidade americana, e ele foi lá e ele mostraram 286 casos de cura espontânea de câncer. Espontânea entre aspas. E aí ele relata o que eles fizeram, esses pacientes, entre várias coisas. A coisa mais chamativa, mudança, ele botou mudança drástica na alimentação. Porque se tu quer, por exemplo, alimentar um câncer, tu dá doce para ele, tu enche de proteína, que vai estimular o mTOR, tu dá doce, tu vai piorar a insulina, vai cair a imunidade, tu vai desregular o sistema dele. E a insulina é fator de crescimento, ou seja, ela desestimula crescimento de tudo, incluindo o câncer. Então, temos que ter muito cuidado com essa questão da insulina e muito rigor. Né? Então, o fator, eles tiveram essa cura impressionante. Agora, o indivíduo que outro aspecto importante, não adianta ter medo. Vamos meditar, vamos orar, vamos viver uma vida mais saudável. Por exemplo, a gente tem um câncer aqui no Rio Grande do Sul.
come uma porção de churrascadas e comida gorda, né? E um monte de coisa, e é sedentário, não pega sol, não pega nada. Aí esse indivíduo se mudou por alguma razão lá para o norte, lá para o nordeste. Sei lá, no nordeste, o que eu vou fazer? Vou caminhar na praia, vou comer umas outras coisas, vou comer uns frutos do mar, vou pegar aquele sol de vitamina D, vou comer umas ostrazinhas, não sei mais o que lá, vou comer zinco, que eu não comia aqui, por exemplo, outras coisas, entende? E resultado, ele mudou a sua alimentação, mudou a sua atividade física e mudou aquilo. O que aconteceu? Onde é que é mais fácil combater um tumor, então? É aqui, com aqueles erros, ou lá? É lá. Então, essas coisas podem gerar curas extraordinárias. E outra coisa, a fé modifica a tua bioquímica. E outra coisa importante, que Deus, a gente tem que pensar, sempre faz pelo melhor. E para terminar, o que a gente precisa para viver bem, o mundo precisa, são 3 coisas. Inteligência, conhecimento e amor. Esse é o recado. Então, câncer não é aquele bicho terrível que todo mundo pensa. Nós temos que pensar que temos que combatê-lo, mas temos que ajudar o organismo a vencê-lo. Há mais ou menos um ano atrás, eu tive um pequeno incômodo na garganta, que eu pensei que fosse, num primeiro momento, uma gripe que estivesse por vir. Deixei acontecer e aquilo não passou, foi piorando aquele incômodo, né? E eu procurei o meu otorrino. E até este momento, sinceramente, me passava qualquer coisa pela cabeça, menos que eu tivesse câncer. 10 dias depois, veio o resultado e estava carcinoma escamoso, né, de laringe. Na sequência, se soube que pela proximidade nas cordas vocais e no ponto que ele estava, na hipofaringe, né, que a cirurgia ia ser uma cirurgia mutiladora, assim, né? Então que não valeria a pena fazer a cirurgia, né? Que o tratamento seria químio e rádio. E fazer rádio, eu faço psicoterapia, eu trabalho com a minha voz, eu trabalho com falando, né? A possibilidade da radioterapia me queimar as cordas vocais, me queimar a laringe, de, por exemplo, eu ficar falando muito mal ou mesmo ficar sem falar, isso foi uma coisa que me fez pensar num primeiro momento se valeria a pena eu entrar nesse tratamento ou então ficar com câncer como estava e deu. Eu sabia, eu acreditava, eu sempre tive absoluta certeza de que, desde que nós oportunizemos, né, para que o nosso corpo, né, utilize de todas as ferramentas que ele mesmo tem, que nós já nascemos com elas, né, para que ele reaja contra, não só o câncer, contra qualquer mal. Eu sabia que isso era plenamente possível. Eu estava casado na época, eu tinha uma pessoa maravilhosa, fantástica, só que o nosso casamento, por coisas de gênio de incompatibilidade, era um estresse só. O primeiro remédio que eu tomei foi me separar. Eu tinha que fazer isso, porque eu tinha que começar a resolver a minha vida. Foi feito todo um planejamento, aonde foi desde a parte alimentar, horário para dormir, horário para acordar, atividade física, né, tanto aeróbica quanto anaeróbica, oxigênio-terapia, ozonioterapia, água com pH elevado para alcalinizar, né, ozonizar a água. A melhor coisa que eu tive na minha vida até hoje foi o câncer. Por quê? O câncer salvou a minha vida. Hoje eu me sinto como eu me sentia quando eu tinha 30 anos de idade. Eu durmo bem, eu vivo bem, eu sou feliz, eu trabalho muito melhor. A vida tem outro sentido. Uma belíssima história, não é mesmo? Entender o que nos levou ao câncer é fundamental para sabermos o que há de errado na nossa vida hoje e assumir um protagonismo no processo de cura. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Já são quase 100 mil pessoas que estão assistindo aos vídeos e se uniram a nós nessa missão de mudarmos as tristes estatísticas do câncer e de levar uma mensagem de esperança a quem mais precisa. Existem terapias naturais e complementares que poderiam ajudar e muito a prevenir, tratar e até obter a remissão do câncer. E queremos disseminar esse conhecimento.
São mais de 4.000 comentários deixados na página aqui embaixo. Agradeço de coração a todos que dedicaram um tempo para comentar o episódio, elogiar os vídeos e compartilhar com os amigos. E deixo meu agradecimento especial a quem optou por adquirir o acesso vitalício a todo o rico material de A Verdade sobre o Câncer. O seu apoio nos permite continuar as nossas pesquisas, entrevistas e, claro, continuar distribuindo informação de credibilidade de forma gratuita com todo mundo. Então, se você deseja ter acesso aos 6 episódios e às 30 horas de entrevistas exclusivas, estamos com uma oferta por tempo limitado que inclui um livro físico com todo o material, encontros presenciais com os especialistas, webinários, planos de ação e muito mais. Explico tudo na carta convite que você encontra aqui em cima na página ou no botão aqui abaixo do vídeo. Agradeço por ter ficado com a gente. Convido agora a assistir as entrevistas do Dr. Victor Sorrentino, Dr. Peter Liu, Kelly Lemos, Dr. Ubirajara de Carvalho e Dr. Jorge Lourenço. Até mais! O estresse ele dificulta o tratamento, dificulta inclusive para a remissão depois, né? E pode ser um dos grandes impulsionadores